E eu quero trazer uma mensagem sobre as três cruzes, baseado em Lucas capítulo 23 e o versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. As três cruzes. Na cruz do meio, Jesus morreu pelos pecados. Em uma das cruzes, Gestas morreu no pecado. E noutra cruz, Dimas morreu para o pecado. O texto fala que chegaram ao lugar chamado a Caveira. Antes de chegarem a este lugar, a Caveira fazia parte de uma cordilheira de montanhas que há em Israel. Em Jerusalém, num dos picos daquela montanha, tem o formato de uma caveira humana. Aí ficou conhecido como o Monte da Caveira. Encontrei lá que um dos picos dá a ideia de uma galinha choca. Aí lá é conhecido como o Monte da Galinha Choca. Em Jerusalém, o formato da montanha era de uma caveira. Ainda hoje é chamado Monte da Caveira. Antes de chegarem lá, Jesus, dois malfeitores e a multidão que assistiam ao espetáculo, Jesus havia passado pelo julgamento. O julgamento que ele passa teve 7 fases. 2 fases que era o julgamento religioso perante Anás e depois perante Caifás. Aí aquilo que era o julgamento civil, ainda que ilegal, pois aconteceu à noite, e à noite não era permitido o sinédrio se reunir para deliberar essas questões. Mas a terceira fase do julgamento de Jesus foi perante o sinédrio. Aí depois ele foi para o julgamento político.
a quarta fase, perante o governador Pôncio Pilatos, e após uma breve audiência, o a quinta fase, que depois de algumas perguntas para satisfazer a sua curiosidade, o manda novamente para Pilatos. Aí é a sexta fase. Aí finalmente a sétima e última fase do julgamento de Jesus foi perante o tribunal divino. Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos, tribunal divino. Esgotadas as 7 fases, é sentenciado à morte. Entre a sua última saída da audiência com Pilatos até o Monte da Caveira, o percurso é chamado a Via Dolorosa. A Via Dolorosa, algo em torno de 1.400 metros. Pedradas, xingamentos, esbofetear. Em determinado momento, tão exausto que estava, ele tumba, cai ao chão. Pelo trajeto vai passando um africano. A Bíblia diz que era Simão, o sirineu. Ele foi constrangido a levar a cruz. De acordo com estudiosos da época, aquele tipo de cruz pesava mais ou menos 136 quilos. Mais ou menos, poderia ser um pouco menos, poderia ser um pouco mais, dependendo do tipo da madeira utilizada. Mas é em torno disso. 136 quilos. E Jesus segue o seu suplício, o seu sofrimento atroz. Há quem diga que a morte pela crucificação era o pior de todos os suplícios. Essa prática de crucificar pessoas vivas começou através dos fenícios, a antiga Pérsia, que é o atual Irã. Depois, no Ocidente, essa prática foi disseminada e trazida pelo Alexandre Grande, da Grécia. Aí depois ela foi multiplicada e popularizada através dos italianos. Havia 3 tipos de cruzes. A cruz comissa, a cruz e a cruz imissa, que deve ter sido esse tipo de cruz utilizado para crucificar Jesus. E após a Via Dolorosa, finalmente chegam ao Monte da Caveira. Jesus é fixado na madeira. Os seus pés são cravados.
para fixá-lo. As suas mãos também são cravadas no madeiro para fixá-lo. E Jesus estava ali, inocente, santo, justo. Nele nunca houve engano. Mas esta cruz representa a redenção. Na cruz do meio estava a redenção da humanidade. Jesus morrendo pelos nossos pecados. Amor inefável. Amor inaudito. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas o texto que tem no livro de Lucas 23 falam de mais dois malfeitores. Aliás, falam de dois malfeitores. A Bíblia não dá o nome deles, mas existem muitas fontes do primeiro século. Para quem não sabe, somente no primeiro século foram escritos mais de 300 livros de personagens da Bíblia, de pessoas influentes, e apesar de serem livros apócrifos, não inspirados, mas são livros de fonte histórica e cultural relevante. Aí eu quero mencionar o Evangelho segundo Nicodemos e Atos de José de Arimateia. São livros históricos, são livros que é possível a pessoa ainda ter acesso ao conteúdo ainda hoje. Evangelho segundo Nicodemos, Atos de José de Arimateia. Esses dois escritos dão nomes quem estava à direita e quem estava à esquerda, eu não sei, e a Bíblia não diz. Então é melhor, por cautela, dizer que um dos malfeitores, chamado Gestas, ele representa a cruz da rejeição. Na cruz do meio é a cruz da redenção, aquela que Jesus levou pelos nossos pecados, para que através dela obtivéssemos vida e vida com abundância. Mas em uma das cruzes estava um malfeitor. Nesses mesmos livros que tenho citado como fontes seguras, diz que Gestas estava ali porque era homicida, porque era estrupador de mulheres, porque era canibal, se alimentava com carne humana, porque havia cometido todo tipo de atrocidade. Aí este homem estava também sendo crucificado. E nas suas últimas horas e minutos de vida, ele ainda continuava com o coração fechado, a alma suja e condenado à morte eterna. Diz o texto de Lucas que ele zombava, ele escarnecia de Jesus. Nas últimos momentos de vida,
arrependido, ele zombava de Jesus. E enquanto escarnecia do Filho de Deus, ele dizia: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e salva a nós também. Do outro lado, também estava outro malfeitor, Dimas. Também era homicida. Também havia sido condenado por sedição e por rebelião. Estava sendo condenado. Mas Dimas, nos últimos momentos da sua vida, ele se arrepende. Observa, a cruz do meio, a de Jesus, é a cruz da redenção. Morreu pelos nossos pecados. A cruz em que Jesus estava era a cruz da rejeição. Morreu no pecado. E do outro lado estava outro malfeitor, Dimas. Este morreu para o pecado. Aí ele arrependido, ouvindo as palavras do outro malfeitor, ele começa a repreendê-lo dizendo: estando na mesma condenação, nós, na verdade com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Aí, se dirigindo para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Através eu estava arrependido, e antes de morrer se arrepende dos seus pecados, repreende o outro malfeitor e faz o pedido a Jesus. E no seu pedido é revelado pelo menos três coisas. Dimas reconhece primeiro que Jesus é Senhor. Observa do texto que ele se dirige para Jesus dizendo: Senhor. Ele reconhece que Jesus é Senhor. É Senhor do céu, é Senhor da terra. Ele é Senhor de todas as coisas. O pecador arrependido reconhece que Jesus é o Senhor. E ao reconhecer que Ele é o Senhor, ele prossegue dizendo: lembra-te de mim. Ele também, através dessa palavra, reconhece que Jesus, possivelmente para ele, iria ressuscitar. Ele estava acreditando nisso. É tanto que ele dizia: lembra-te de mim. Se ele não acreditasse que Jesus iria ressuscitar, que Jesus iria apenas morrer, ele jamais pediria para Jesus lembrar-se dele. As pregações de Jesus haviam atingido toda a nação, todas as pessoas, crendo ou descrendo, mas tinham conhecimento do teor da mensagem de Jesus, e as pessoas sabiam que Jesus havia pregado que iria morrer, mas que também iria ressuscitar. E parece que esse malfeitor acreditou nessa mensagem, e na última hora ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ninguém vai pedir para o morto se lembrar dele, vai pedir para o vivo. Então ele reconhece indiretamente. Eu posso deduzir
ao terceiro dia. O pecador arrependido reconhece que Jesus é Senhor, pede para Jesus lembrar-se dele e pede para Jesus lembrar-se dele quando entrasse no seu reino. Observa que ele também reconhece que aquele Senhor tinha aleluia, bendito seja Deus. Aí diante do seu arrependimento, Jesus se dirige a ele dizendo: em verdade te digo hoje. Aí me permitam usar a versão da Bíblia de Genebra, que é a que fala dessa maneira, que para mim é a mais apropriada. Ele utiliza uma vírgula que faz toda a diferença. Jesus disse: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Na última hora, aquele homem recebeu o perdão e recebeu a salvação através de Jesus Cristo. A cruz do meio representa a redenção da humanidade. Jesus morreu pelos nossos pecados. A cruz que Gestas tinha sobre ele representa a cruz da rejeição. Ele morreu no pecado. E a cruz carregada por Dimas é a cruz que representa a aceitação, a reconciliação com Deus, o arrependimento. Aí ele morreu para o pecado. Percebe a diferença? Jesus morreu pelos pecados. Gestas morreu no pecado. Dimas morreu para o pecado. Tudo isso pela nossa vida.